pessoal. Bom, esse vídeo foi gravado para que a gente possa comentar um pouquinho sobre as propostas didáticas do NEC para o ano de 2023 e como é que elas serão postadas, a partir das instruções que constam no POP. Essas propostas didáticas que estão relacionadas ao que vai ser tratado aqui, são aqueles conteúdos educacionais no formato digital que nós produzimos, né, nós e os professores. E esse material, ele está, como todos nós sabemos, no formato de apresentação de slide, que é destinado aos professores para uso com os alunos em sala de aula, e também a lista de atividades. Eu agora, a partir desse ano, um texto sobre os conteúdos destinado então para os estudantes. Bom, todo esse material ele está acessível via internet, no formato editável e também imprimível, né? Bom, o que que mudou, basicamente nesse material e na postagem desse material? Bom, então agora, o que vai ser apresentado aqui, ele segue a estrutura que está formalizada no POP, né, que tem o objetivo de ajustar e alinhar essas edições. Eh, Já vamos usar então também os modelos novos, os novos layouts, tanto de cabeçalho quanto de fundo de apresentação para a apresentação de slide. O vídeo Saiba Mais, ele é opcional, embora seja recomendado, só não, né, a necessidade de um vídeo autoral, semanalmente, né, como nós fazíamos, isso aí agora, não está mais em caráter obrigatório. Obviamente, nós vamos poder aí usar no lugar do vídeo autoral, se assim preferirmos, vídeos de terceiros, e aí precisaremos estar atentos às questões dos direitos autorais, e também os vídeos que serão produzidos dentro do NEC pelos professores, que vão compor aí uma biblioteca que vai facilitar muito o nosso trabalho, pelo menos o nosso encontrar recursos, né, adequados àquilo que nós estamos produzindo. Também tem, como mudança, o caminho de acesso do público aos arquivos que nós mantemos lá no Drive, que é a apresentação de slide e também a atividade e agora o texto destinado. Bom, então vamos ver como a gente vai fazer a postagem do material lá no portal. Aqui está aberto o meu Drive, onde estão os arquivos necessários a essa postagem. Então é aqui a aula 3 de medidas de massa. Tenho aqui 3 arquivos. 2 deles são documentos de texto, sendo o primeiro as atividades, né, já no formato, já com o novo layout, com o novo cabeçalho. Veja que aqui nessa atividade, neste arquivo, contém apenas as questões, já no novo modelo, seguindo ali a orientação de questões objetivas e subjetivas. Além deste, tem o documento, outro texto, que são sobre os conteúdos, que é o documento, que é o texto voltado para o estudante, está em arquivo separado, também segue com o cabeçalho já no modelo atual, e aqui contém somente o texto introdutório sobre os conteúdos. É um texto destinado ao estudante que, na hora da postagem, nós vamos juntar este texto com as atividades para colocar naquele formato que a gente já conhece. Além destes dois, temos aqui a apresentação de slides já pronta, também já no novo modelo, lá seguindo o layout que foi compartilhado. Tá? Bom, então vamos lá. O que, que nós vamos seguir? Vamos seguir aqui o que está recomendado no POP. Essa vai ser a estrutura de postagem, né, do documento lá da atividade lá no portal. Então, ela segue com o título e o texto indicativo da etapa e série, igual ao que a gente já fazia até o ano passado. Veja que aqui agora, abaixo do texto indicativo de etapa e série, virão os botões, que esses botões eles vão ser incluídos em substituição ao link que colocávamos no rodapé, para que o usuário acessasse o Drive e lá encontrassem os arquivos. Então, agora vai ficar em botões, são 3 botões que vão ser colocados aqui, e nesses botões o usuário vai clicar e já vai ter uma cópia desses arquivos no seu computador. Abaixo vem a imagem de destaque, ela muda de posição, agora ela vem antes do texto da atividade. Este texto da atividade é o texto
texto destinado ao estudante, como a gente já fazia antes. Aí segue com as questões, o saiba mais quando houver. O saiba mais ele já não é mais, ele não é obrigatório, mas ele é recomendado. E é para quando for necessário ou indicado ali um aprofundamento sobre o conteúdo abordado. No lugar do link na mesma posição, ali logo abaixo do Saiba Mais, o link que nós colocávamos para o Drive, agora nós vamos colocar o registro da autoria, né? A autoria e a formação, ou seja, quem foi que produziu esse material, quem foi que produziu esse material e qual a formação desse profissional. Segue abaixo com as duas tabelas, com a lista de habilidades referentes ou de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, referentes a esse documento que foi criado, além das referências teóricas. Vamos ver como isso vai ficar lá no portal. Então, aqui já tem uma atividade postada, um documento postado no portal, já nesse novo modelo. Então, veja aqui, tá o título, o texto introdutório, os botões de acesso. Então, veja aqui que a gente vai clicar, ou o usuário vai clicar nesse botão e virar aqui já uma cópia, né, para ele. A mesma coisa com acesso aos slides e o texto do estudante. Lembrando que ele vai poder baixar separadamente a atividade, as questões do texto, tá? Depois segue aqui com o texto introdutório, as questões, no modelo que a gente já conhece. O meu aqui tem um saiba mais, logo abaixo vem a autoria e as duas tabelas com os objetivos e o referencial. Então, aqui está o portal, está aberto o portal, uma atividade nova, né, uma página nova. Veja, ele vai abrir nesse modelo que está aqui na tela para vocês. Ele vem com algumas diferenças, segundo nos foi informado, fizeram umas atualizações no WordPress, então a gente vai perceber algumas pequenas mudanças na tela, tá? Uma delas é que a tela vem mais limpa. Em primeiro momento, ela virá um pouco mais limpa, com um campo de edição um pouco maior. Aquelas barras laterais com os menus, tanto a da esquerda, que era onde a gente encontrava os blocos, né, o menu de blocos, ela agora está disponível só aqui nesse botãozinho. Quando você precisar é só clicar. Clicou novamente, ela desaparece. E a barra de formatação, ela também não está mais visível, aquela que ficava do lado direito, onde a gente selecionava o segmento, o componente, ela não está visível. Mas para você encontrar, ela está aqui, ó, nessa roldanazinha em configurações no alto da tela, ok? Então vamos lá para edição. Vou colocar aqui o texto. Então, matemática, medidas de massa. Esse é o título. Abaixo do título, então, virá o texto indicativo de etapa e série, né? Então, vou buscar aqui esse texto. Já está pronto aqui para agilizar e vou colar. Esse aqui é um bloco, se vocês se lembram bem, o WordPress ele trabalha com blocos, né? Então ele tem diferentes tipos de bloco. Quando é texto, chama-se bloco de parágrafo. Quando você insere um bloco, seja ele qual for, estando ativo, ou seja, o cursor está ali dentro daquele bloco, eu posso ainda trabalhar dentro dele, vai ficar aberta essa barra aqui, ó, na parte superior. Ele tem barras diferenciadas dependendo do tipo de bloco que você está trabalhando. É um bloco de parágrafo. O primeiro botão à esquerda, ele indica qual é o bloco que você está trabalhando. Então, aqui é um bloco de texto, tá? Esse bloco de texto, aqui eu tenho à disposição um botãozinho, um ícone, para eu alterar o alinhamento desse texto. Esse aqui é um texto que precisa ficar centralizado, né? A orientação para que ele fique centralizado. Aqui também tem alguns botões para colocar o texto em negrito e itálico, ok? Aí veja que aqui nós precisávamos formatar a cor de fundo, né? Lembra que vamos continuar seguindo essas orientações anteriores de que esse campo e todos os demais títulos, né, de questões, de saiba mais, eles virão com um fundo em destaque, né? Então, como é que a gente vai fazer essas alterações? Precisamos, então, daquela barra que fica aqui do lado direito da tela. Eu vou clicar aqui em configurações ao alto, aí aqui ela vai aparecer, certo? Então tá aqui, ó, então, estamos trabalhando com um bloco de parágrafo. Veja que modificou a aparência do que das funções de coloração de texto, de letras e do fundo, tá? Elas aparecem agora juntas aqui, ó.
Então, como é que isso aqui vai funcionar? Tanto o texto quanto o fundo é muito simples. Vou clicar aqui no fundo, porque eu vou fazer uma coloração de fundo, né? Então, aqui, quando eu clico, ele já vai trazer para mim a paleta de cores, tá? Que são as cores chamadas de sólidas. No caso do fundo, ele também trabalha com gradientes, tá? Então, o que é o gradiente? Ele vai mudando a tonalidade das cores, certo? Bom, vou voltar aqui nos sólidos porque é esse que me interessa. Eu vou usar esse tom aqui de laranja. E aí, só que eu quero uma cor mais suavizada. Como é que eu faço para alterar essa cor suavizada? É nesse retângulo para mais suavizada, né? É nesse retângulo aqui em cima, ó. Eu vou clicar e aqui eu vou poder modificar aqui na paleta, diretamente aqui, a tonalidade da cor que eu selecionei, certo? Aqui também ainda dá para trocar a cor. Se eu não quiser mais os tons de amarelo, quero uns tons mais vermelhos, eu posso trazer mais para cá, ó. Posso mudar aqui também, tá? Um outro botão que ele tem é aqui, ó. Esse botãozinho, que essa barra, ela serve para você alterar a transparência desse fundo, tá? Veja que ele está ficando ainda mais claro, certo? Então você pode alterar. Bom, feito isso aqui, ó, está essa cor que vai permanecer. Então, esse aqui é o código da cor que você vai trabalhar. Então, se você precisar desse mesmo tom em outro ponto do texto, você pode voltar aqui, clicar em fundo, selecionar esse código e colar lá onde você quer alterar a cor de fundo para outro igual a esse, tá bom? Então, feito isso, está pronto a coloração. Para a cor de texto vai funcionar do mesmo jeito. Bom, agora aqui eu preciso mudar o tamanho do texto. É outra alteração que tem no WordPress. Lembra que ele vinha aqui, era com uma caixinha onde você colocava o tamanho. Nós usamos o padrão 20, não é? Agora aqui aparece uma barra com os tamanhos PM, G e GG, a grade dele. O tamanho 20 está aqui no M, tá? Se você quiser usar aquela caixa anterior, é só vir aqui, ó, nessas duas barrinhas mais à direita, acima da caixa da grade, né, de tamanhos. Você clica aqui, ele troca para que você possa colocar um tamanho personalizado. Já está em 20, eu não preciso fazer nenhuma alteração, certo? Nesse próximo ponto, nós vamos falar sobre a inserção dos botões, tá? Esse aqui é um detalhe diferente para nós, né? Uma mudança que teve e ela tem alguns procedimentos que requerem um pouquinho de atenção. Então vamos lá. Aqui abaixo dessa barrinha da proposta, né? Nós vamos colocar então os botões. Aqui eu venho ao final, aqui do lado, nesse sinalzinho de mais do lado direito, e vou adicionar um bloco. Nós vamos adicionar bloco de botões. Se quando você clicar aí não aparecer a sugestão de botões, você pode vir aqui no pesquisar e escrever botões que ele vai trazer para você. Outra opção seria navegar por todos. Então, vou colocar aqui, cliquei, ele já apareceu um botão, tá? Então, essa aqui é a barra de formatação dos botões, tem vários recursos aqui. Lembrando que nós vamos precisar de 3 botões, vamos dar uma olhada lá? Então, olha só, vamos precisar de um botão para baixar a atividade, o arquivo da atividade com os exercícios, com as questões, um botão para acessar os slides e um botão para acessar somente a parte de texto para o estudante, certo? Então vamos ver como é que isso vai ser feito. Então vamos lá, precisamos de mais 2 botões. Como é que vamos colocar mais 2 botões? Lá no final da barra de formatação do botão, lá em opções, são 3 pontinhos um sobre o outro, eu vou clicar e vou duplicar o botão. Dupliquei uma vez, novamente dupliquei uma segunda vez, ou seja, então aqui eu tenho 3 botões no momento, certo? Agora nós vamos trocar o texto desses botões. O primeiro deles é baixe esta atividade. O segundo botão, deixa eu conferir o texto, é acesse ou baixe conteúdo em slides. E o terceiro e último, baixe texto estudante. Bom, aqui essas caixas elas ficam de tamanhos diferentes porque os textos são de tamanhos diferentes, tá? Mas a gente pode alterar o tamanho do texto aqui para que ele fique mais adequado, né? Então, eu vou clicar aqui, ó,
e podemos colocar tamanho 12. Aqui também, novamente, vou clicar, tamanho 12, caixa de texto ativada, tamanho 12. Cliquei novamente agora embaixo do texto do estudante e vou alterar o tamanho para 12. E aí os botões já ficam com um tamanho mais não tão grandes, né? Fica talvez até melhor para visualização. Bom, então inseridos os botões, agora é hora da gente colocar o link, porque por enquanto esses botões aqui eles não funcionam. Nós precisamos então ativá-los, né? Colocar um link aqui para que ele vá lá no Drive automaticamente busque o arquivo. Como é que isso vai ser feito? Então é o seguinte, então tá aqui ativo o primeiro botão, nós vamos buscar o botão lá vamos buscar um link então do arquivo das atividades. Então eu venho aqui no meu Drive, cliquei aqui. Aqui no Drive eu vou selecionar o arquivo onde estão as atividades. Aqui acima ele tem um botão chamado gerar link, ó, um botão de um elo, né? Então eu clico nele. Quando eu clicar nesse botão, ele vai me mostrar quem tem acesso. Normalmente ele virá assim, ó, restrito. Isso por quê? Porque ele está dizendo que só as pessoas que estão listadas aqui é que podem ter acesso a este arquivo, tá? Então, mesmo que você gere um link aqui agora, esse link ficará restrito. Nós precisamos alterar esse link para o acesso para qualquer pessoa com link, certo? E aí sim, qualquer um que possa clicar naquele botão terá acesso a esse material. Vou mudar aqui para editor e vou pedir para copiar o link, certo? Então o link está copiado. Só clicar no botão aqui da esquerda, copiar link. Concluído. Agora eu vou trazer esse link aqui para o portal. Então vou voltar aqui no portal. Está aqui no modo de edição. Veja que o primeiro botão está ativo. Estando ativo, eu vou buscar esse botão aqui de link, também tem nessa barra de formatação. Vou clicar aqui. E agora nessa caixa eu vou colar, Ctrl V, o link que eu copiei. Agora um detalhe extremamente importante, tá? Do jeito que ele está aqui, se a pessoa clicar, ela vai entrar lá no seu Drive, no seu arquivo e pode fazer qualquer tipo de alteração. O que nós vamos fazer aqui é evitar que isso aconteça. Então, antes de você confirmar, você vai apagar o texto final desse link até onde está escrito Edit. Você vai apagar o Edit também. E vai escrever no lugar disso Copy, C-O-P-Y, tá? Antes de confirmar, vamos marcar aqui a opção para abrir uma nova aba e confirmar. Vamos repetir? Então, vamos fazer agora com os slides, tá? Então, cliquei aqui no botão dos slides, vou lá no meu Drive, seleciono o arquivo dos slides, clico aqui para gerar um link, no botãozinho ao alto. O meu aqui já está como qualquer pessoa com esse link pode acessá-lo. Então, se o seu tiver restrito, é só clicar e trocar para qualquer pessoa com link. Clique em copiar o link, depois em concluído. Vamos voltar lá para o portal. Com o botão aqui ainda ativado, veja que o cursor está funcionando, está piscando ali. Eu vou clicar aqui neste botão de link. Ele vai abrir para mim uma caixinha. Ctrl V, eu vou colar o endereço do link que eu copiei, tá? Aqui no caso da apresentação de slide, o link dela é um pouco mais longo do que o anterior, do documento de texto. Não tem problema, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos apagar do fim para o início até aparecer essa palavra edit aqui, ó. Nós temos que apagar esse edit. Então, vamos voltar. No lugar do edit, nós vamos escrever copy. Pede para abrir uma nova aba e confirma. Só mais uma vez. Então vamos lá. Agora é o texto do estudante. Clicou aqui no botão, de novo lá no Drive, seleciona o arquivo com o texto para o estudante. Aqui acima, gerar o link. O meu já está qualquer pessoa com link, então eu vou copiar, concluir, retorno lá ao Drive, retorno lá ao portal, na edição,
Está ativo aqui o botão texto do estudante. Vou buscar na barra de formatação o botãozinho do link. Cliquei, Ctrl V. O que a gente precisa fazer ainda para evitar que a pessoa altere o nosso arquivo? Nós vamos apagar aqui até apagar a palavra edit. E aí escreve copy. Escreveu copy, selecionou abrir uma nova aba e confirmar, certo? Feito isso, os seus botões já estão ativos e funcionando já com os links. Então, eu gravei a leitura usando o Anchor, né, que é uma plataforma de áudio gratuita, e ela, quando você salva, ela já encaminha o seu podcast, vamos chamar assim, para o Spotify, né, para algumas e para outras plataformas de forma automática. Bom, e ele gera link. A ideia é que, tão logo isso esteja resolvido, nós vamos inserir os áudios pelo link, porque assim não precisamos subir com o arquivo. Essa opção ainda não está em funcionamento, tá? Então eu vou mostrar uma opção subindo o arquivo de áudio, que é um arquivo pequenininho, porque é uma leitura de um texto bem curto. E aqui eu vou fazer pelo procedimento padrão, tá? O básico, vamos chamar assim. Então, de novo, vou inserir aqui o áudio, só que eu vou enviar o arquivo para o servidor. Então, eu vou clicar aqui em enviar. O arquivo de áudio já está gravado no meu computador. Então, clico aqui, abrir. Ele vai subir para a biblioteca, né, e eu vou aqui na biblioteca buscar por ele. Então, pronto, tá aqui. E vou baixar. Selecionei, baixei o arquivo. Aí ele já carregou, ok? Aqui eu vou pôr a legenda dizendo de onde eu tirei esse áudio, né? No caso, fui eu que gravei, acervo próprio, enfim. Vamos colocar então o texto agora, né? O texto para o aluno. Então, virei aqui no arquivo do texto, com o texto para o educando, vou copiar, Ctrl C, Ctrl C, vou lá novamente lá no portal, Ctrl V, certo? E aqui vamos fazer as alterações de tamanho de letra. Então, bloco a bloco, parágrafo a parágrafo, eu vou alterar o tamanho da fonte, tá? O restante segue o procedimento que nós já conhecemos.
Bom, então agora o restante da inserção do material é semelhante ao que a gente já fazia. Então as questões eu não vou buscar no arquivo, de texto para o estudante, vou buscar lá nas atividades. Então aqui eu passo a copiar o o conteúdo daqui, Ctrl C, vou levar lá para o portal. Então questão 1, colar aqui o texto. Então, vou mudar a fonte, mudar o fundo. Colocar em negrito, seleciono o texto e põe em negrito, tamanho 20. E assim eu sigo com os procedimentos que a gente já conhece. Inserir a figura, então eu vou trazer cada um desses itens aqui lá para o portal, tá? Lembrando somente o seguinte, chegou ao final da última questão, logo depois dela, a gente vai inserir o nome do professor, o apoio e a formação, né? Graduada em matemática. Depois segue, com a inserção das tabelas, né. Feito isso, eu vou salvar aqui como rascunho. A gente vai fazer o preenchimento normal aqui, clicando aqui na EAJA, né, então dependendo de para qual modalidade está sendo, planejada, aqui vai ter um outro nome. Aqui a gente vai encontrar da mesma forma a URL, as opções para selecionar etapa, série, né, no caso, segmentos ali em cima, né. Então aqui são as séries, os componentes e a inserção da imagem destacada, porque isso aqui nada mudou, né. Salvei aqui como rascunho e vamos visualizar como é que ficou até agora. Vou pedir para pré-visualizar numa nova aba. Ver como está funcionando. Pronto, tá assim. Veja que aqui ele funciona. Os links estão em funcionamento, bem como o áudio. Então é isso. Até mais.